Maria, mãe de Jesus. Muito embora fosse projeto de Deus que Jesus viesse a morrer pelos nossos pecados e nos trazer salvação, ela era uma mãe. E vendo Jesus morto ali naquela cruz, como mãe, com o coração totalmente despedaçado, ela feita em pedaços, e vendo o sofrimento de Jesus à distância, mas ela tinha mais 3 mulheres como ela. Uma era sua irmã, uma outra chamada Maria, e tinha Maria Madalena também. Eu creio que Deus enviou aquelas mulheres para estarem com Maria, para consolarem. Todas elas estavam na mesma dor, sofrendo a mesma dor, sofrendo o mesmo luto, pelo mesmo homem. Deus consola corações. Aleluia. Mas, irmãos, havia uma outra mulher que eu queria mencionar para vocês. Essa mulher era uma mulher de uma cidade chamada Naim. E essa mulher vinha trazendo um filho para ser enterrado. E além dela ser viúva, ela tinha só um filho. Mas Jesus, passando ali, olhou com tanta compaixão por aquela mulher. E chegou naquele caixão e ressuscitou aquele filho. E devolveu o filho novamente para sua mãe. Eu imagino a alegria, o regozijo daquela mulher e de todos que acompanhavam por ter o seu filho de volta. Seu filho vivo. Então essas outras mães perderam os seus filhos fisicamente, nunca mais viram seus filhos. Mas essa viúva tornou a ver o seu filho. E eu pergunto a vocês nessa tarde, tem alguém que poderia aqui presente ser comparado a essa mulher, a essa mãe, que pensou que o filho estava morto, mas o filho voltou? Quantas mães, às vezes, pode ser do seu conhecimento e do meu, que tem os seus filhos, como disse a Marlene, afastados, que cortou relações completamente com a família, dado como perdido, perdi meu filho, perdi minha filha, nas drogas, no vício. Não falo com ele há muitos anos. Marlene ficou sem falar 3 anos com seu filho, não soube dele. Mães que estão já desanimadas, entregando tudo. Não posso mais. Mas como essa mulher teve o seu filho de volta, eu diria, nessa tarde, orem, confiem, orem até receber, porque Jesus é o que restaura, é o que traz de volta. Aquele que está longe, como ele levou o filho pródigo, ele traz até hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz a palavra. E ele é poderoso para trazer este filho ou essa filha que está distante. Quantas histórias nós conhecemos de filhos são dados como perdi meu filho, mas comparado com a história dessa mulher, esse filho pode ser trazido de volta. Orem, orem até receber. Orem incessantemente. Orem com toda a intensidade. Deus quer fazer a obra, mas Ele precisa da colaboração, da nossa colaboração. Deus não pode fazer isso sozinho. Deus requer a colaboração. E Deus busca mães intercessoras que orem com intensidade de alma. Amém? Um grupo de mulheres aqui. Mulheres estéreis. Mulheres que esperavam filhos e não podiam ter filhos. Vemos a Sara, não é? E foi para quem que Deus deu a promessa? Para Abraão, o seu marido. Então, ali estava um casal, recebendo a bênção de Deus. Depois de Sara veio Rebeca, a sua nora, com o mesmo problema. Também não podia ter filhos. Queria muito ter filhos. Quem orou intensamente, diz a palavra que ele orou intensamente, foi o marido, foi Isaac. Isaac é que orava. Marido e mulher juntos. E a bênção chegou. E eles tiveram filhos gêmeos e esses filhos gêmeos, um deles, nós sabemos, Jacó, foi o pai de toda a nação de Israel. Deus é aquele que faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Diz a palavra no Salmo 113, 9. Depois veio Raquel, também da mesma família, também não tinha filhos. E desejava ardentemente ter filhos. E lá um dia foi mãe de 2 filhos. Deus
é que faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. E depois vem a Ana, que foi a mãe de Samuel, que desejava ardentemente. Essa palavra que ela derramava o coração diante de Deus, ou seja, orava com toda a intensidade, até receber o seu filho. Seu filho foi um dos homens mais usados por Deus, de grande influência em Israel, chamado Samuel. Foi juiz, foi sacerdote e foi bênção para todos. Essa foi a oração de uma mãe que derramou seu coração no altar do Senhor e recebeu. A mãe de Sansão, ela também não tinha filhos. Quem sabe ela pedia tanto um filho porque Deus enviou um anjo para falar diretamente com ela. Estava no campo e o anjo falou com essa mulher, que a Bíblia nem menciona o seu nome. E foi para ela que Deus deu a promessa. Mas o pai se envolveu tanto nessa promessa, e se alegrou tanto que ele disse: eu também, quando aparecer outra vez esse homem dando essa mensagem, eu quero estar junto. E realmente apareceu, ela chama o marido, e os dois vieram. E o pai perguntou para o anjo, ele quis saber detalhes: como é que eu vou criar esse filho? De que maneira eu posso educá-lo? Como é que ele deve ser? Será que há algumas mães, eu creio que há, que se perguntam para o Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer do meu filho? Como ele deve ser? Como é que eu devo educar? Como é que eu devo criar esse filho? Devemos fazer essas perguntas como fez o pai de Sansão. E Sansão foi um grande homem, foi juiz de Israel também. Às vezes a bênção demora para chegar, é porque ela é especial. Deus faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos.